Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça, nós estamos mais uma vez aqui. Hoje nós vamos continuar orando pelos irmãos. O irmão Daniel, ele fez a cirurgia na sexta-feira e a irmã Helena me ligou que ele está passando bem. Talvez de hoje até amanhã ele volta para casa, já, graças a Deus está tudo bem. O irmão Divino internou, teve que internar, nós vamos continuar orando por ele. Ele não pôde vir porque teve que levar ele para o hospital e ele está internado. Pode ser que saia amanhã, nós não sabemos, mas nós vamos orar por ele, né? A Deus ajudar, Deus abençoar a ele. E tem aqui também um pedido, Luana, só colocou aqui, câncer, né, terminal, né? Nós vamos orar também por essa pessoa, né, a Luana, que está com câncer terminal. E os outros irmãos aqui, o irmão Sebastião, o irmão Joaquim, sabe, o irmão Geraldo, né, está aqui, mas nós vamos continuar orando por ele também. Aqui também o aviso de Santa Ceia, no domingo, para a gente não esquecer. Domingo, se Deus quiser, nós vamos estar aqui na Santa Ceia, né? E então, como eu estava falando, os mesmos irmãos, nós vamos continuar orando por eles. Pastor Joel também. A irmã Sebastiana, ela não está aqui, mas vamos continuar orando por ela também. E também outra coisa aqui. Esse aviso aqui, Marcelo está me passando um aviso da passagem de ano. Se Deus quiser, nós vamos fazer a passagem de ano aqui, que vai ser de uma quarta para a quinta, né? No dia 31, né? Então, aí já vou avisando logo que, se Deus quiser, nós vamos fazer a passagem de ano aqui, né? Então, para os irmãos já ficar sabendo. Agora, sítio mesmo, Marcelo estava me falando que a gente vai até fazer alguma coisa assim no sítio, mas depois passar esse período de chuva, e toda vez praticamente fica andando dentro da água, né? Então fica difícil. Então, quando passar o período de chuva, aí, se Deus quiser, a gente faz uma reunião, né? Marca um sítio, para a gente ter até mais tempo, assim, para estar junto e conversar mais a respeito da palavra, né? Que a gente vê o tempo como está passando, eu creio que a gente deve aproveitar cada segundo para ouvir, para ler, para ouvir a palavra de Deus, porque senão vai chegar um ponto que isso é como o sol brilha todo dia, vai chegar um dia que vai ter tudo aí para ler e não tem mais condição de receber nada, né? Então é melhor, enquanto nós cremos que Deus ainda está operando através do sacrifício, nós temos que fazer tudo para fazer o melhor para agradar a Deus, né? Amém. Tá. Aqui tem mais um pedido de oração aqui, Vanderlei de Moura. Está sentindo muita dor, nós vamos orar por ele também, tá junto. Naí? Tá, Naí também. E às vezes nós não vamos nem citar o nome mais, mas está diante desse altar e diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, então nós vamos continuar orando por todas as pessoas e nem só os que estão chegando aqui, mas pessoas que estão doentes, irmãos que são em outros lugares, mesmo que a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, se nós crendo que, como nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós podemos orar por irmãos que a gente nem conhece, e Deus vai ouvir as nossas orações, né? Então, juntando todos esses pedidos aqui, nós vamos, então,
depois da leitura da palavra, nós vamos orar. Mas o que eu estava falando a respeito de aproveitar o tempo para ler a palavra, para meditar. Eu, às vezes, não leio. É claro que eu leio bastante, mas assim, eu medito mais do que leio. Às vezes eu leio um parágrafo, ou leio uma escritura, e aquilo, um pedacinho, vale uma mensagem para mim. Se eu estivesse pregando, seria uma mensagem, um versículo eu li, sabe? Então, a gente vai meditando nas coisas. Como hoje nós vamos falar aqui sobre... É claro que está até o título aí. Esse título, às vezes tem pessoas que vê, né? Aqui está a chave dessa revelação. Então, é a escritura que nós vamos ler. A chave não é o tabernáculo de Contagem, não, tá? Não é aqui. Aqui, nas mensagens e aqui nessa escritura que nós vamos ler, está a chave da revelação, tá? Então, quando a gente fala assim, porque às vezes você pega assim, mas será que é aqui? Não, não é aqui. É nesta palavra, aqui. E nós temos que entender o que é a chave da revelação. Porque eu até anotei algo aqui, eu anotei várias coisas aqui sobre essa mudança de corpo que a gente está esperando que aconteça. Isso nenhum ser humano que já existiu aqui na Terra pode contar a respeito dessa mudança. Nenhum ser humano. Até o próprio Jesus, ele mesmo falou assim, só meu Pai que sabe. Porque isso aqui não depende de ninguém aqui, depende do próprio Deus. Essa mudança de um ser mortal para um ser imortal. Agora, nós não estamos falando do ser imortal, aquela criação original. Nós estamos falando de um ser imortal no lugar desse. Só Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer na hora que Ele quiser, e que nenhum olho humano, nenhum pensamento humano pode estar junto daquilo. Isso é algo como Ele fez aquele homem ali no passado, Adão. Ele simplesmente falou e Adão veio. Só que aquele Adão morreu, mas agora Ele vai chamar todos num corpo que ninguém morre. Então só Ele pode fazer. Então nós estamos encarando esse assunto. Apenas qualquer momento desse vai acontecer. Agora, precisamos de ter mais fé cada dia. Não é essa fezinha que a gente tem só de vir na igreja, não. Não é só isso, não. Nós temos que ter uma fé genuína que vem do alto. Para esse momento. Porque nós não podemos fazer nada a não ser aceitar a palavra e procurar ouvir a palavra de Deus que nos dá essa condição. Mas quando chega esse momento, só Ele pode fazer. Essa mudança só Ele pode fazer. Quer dizer, do nada Ele pode trazer um corpo, mas só Ele pode fazer isso, sabe? Não é só pedir, não é só a gente pedir, Senhor, eu quero. Não é só isso. Senhor, eu quero fazer tudo para obedecer ao Senhor, para que naquele momento o Senhor me dê um corpo, sabe? É isso que nós precisamos de entender. Nós estamos aqui para e ver aqui, irmãos, eu vou, se tiver tempo, eu vou citar várias escrituras das coisas que estão acontecendo hoje, que em meio a tudo nós temos que ter certeza do que nós estamos crendo, porque tem muita coisa que vai acontecer. Um crê de uma maneira, outro crê de outra, só que tem uma fase principal da noiva que ela tem que crer daquela maneira. É claro que você sabe, na vinda de Jesus lá no início, no tempo de João Batista, era um mensageiro e uma vinda, uma virgem conceberá. E agora não, aqui você lê a escritura, eu posso ler mensagem, está escrito até aqui que a vinda do Senhor, nesse sentido, será uma saída. Como que eu explico isso? Como você vai explicar? A vinda, no sentido do rapto, será uma saída. Já pensou?
Então, esse é que nós queremos estar. A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Aí que o eleito tem que entender e crer no impossível. Como que você explica uma coisa dessa? A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta, sabe? E eu creio exatamente nisso, porque vai ser dessa maneira, porque existem outros acontecimentos dentro da vinda. Tem vinda que todo olho verá, e isso é uma continuação da mesma, dessa mudança. Então tem muitas coisas que gostaria que os irmãos entendessem mais para fazer perguntas, porque cabe também os irmãos conhecer mais a respeito para poder fazer perguntas, para a gente poder também falar mais a respeito desse assunto, que é muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias e vai acontecer muito. Em meio a tudo isso existe um grande segredo, que é esse que nós estamos esperando qualquer hora. Esse segredo do mundo jamais verá. Para dizer a verdade, esse segredo, o corpo humano, que mesmo que nós estamos vivendo esse corpo humano, jamais verá isso. É o Deus que está dentro de você que fará isso. É isso que nós temos que entender. É o Deus que você carrega dentro de você, é que vai fazer isso. E Ele vai fazer essa mudança, por isso que Ele vai fazer essa mudança, não desse, vai fazer outro, é de outro, Ele vai trazer um outro. Esse Deus que está aqui, que é Criador, Ele vai me dar um novo que não tem nada a ver com o outro reformado. Deus não reforma nada, Deus não faz reforma, sabe? Deus restaura. Deus tanto que a própria palavra é uma restauração, não é uma reforma. Deus não faz reforma, sabe? Então, reforma é só para o mundo aqui, mas Deus vai fazer essa mudança. Quer dizer, nós carregamos, como Maria carregava o próprio Deus no seu ventre. Era Deus que estava ali vivendo, e era um corpo humano, mas era Deus que estava lá. Ela carregou aqueles meninos santos porque ela creu na mensagem do anjo. O anjo falou com ela, ela creu, sabe? E era impossível que uma virgem conceber. Para a mente humana é impossível, mas para Deus nada, sabe? Nada é impossível. Tudo é possível para Ele. Então é isso que nós estamos aqui para crer e ver. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra. Está no livro de São Mateus. Eu quero começar do verso 9 para frente, porque os irmãos já sabem que a parte de trás ali, desde o verso 1, até uma revelação no verso 1 para frente. Vocês notam que é uma revelação. Depois de 6 dias, isso quase que você poderia dizer assim, depois de 6 eras da igreja, você recebe uma revelação como essa, sabe? Mas vamos aqui no verso 9, aqui em diante, que diz assim: descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Essa é a principal coisa que Jesus queria que eles soubessem, tá? E é por isso que Ele falou, não preocupa muito com a visão, não. Preocupa com o que vocês estão andando, com quem está andando com vocês não conheceu ainda. Tá? Tá. Veja, vamos ler de novo. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Está vendo que ele não sabia nada a respeito de Jesus? E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está vendo que é um paralelo, uma coisa com a outra, tanto lá quanto aqui.
Esses dois Elias sempre estão ligados. Esses dois Elias é João Batista e esse mensageiro. Ele sempre está no mesmo versículo. Sempre. Então vamos lá. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eles não tinham conhecido nem o mensageiro, nem Jesus. E andando com Jesus. Até o mensageiro já tinha morrido. Tá? Esse é um problema sério conosco, tá? Mas graças a Deus Deus está abrindo os nossos olhos para ver melhor do que nós estávamos vendo. Vamos fechar os nossos olhos, lembrar desses pedidos. Eu vou colocar as mãos sobre todos esses pedidos e pedir uma bênção do Deus do céu. Tá. O irmão Silas está colocando aqui, porque a transmissão está dando problema, talvez ninguém vai ouvir lá fora, mas só para pegar o áudio aqui. Então vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Meu Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui para nos ajudar. Meu Deus, nós pedimos a Tua graça sobre cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Daqueles irmãos que não estão aqui também, Senhor. Meu Deus, e aí nós estamos vendo, Senhor Deus, agora, como muitas pessoas talvez nem vai ouvir, Pai, o que vai ser pregado aqui. Mas graças ao Senhor, que deu coragem para uma parte dos irmãos para vir, para ouvir, Senhor, o Senhor falar nesta noite. Assim nós te agradecemos por tudo, Pai, pedindo, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Meu Deus, como lembrando aqui, Pai, do irmão Divino, Senhor, que está ali internado. Meu Deus, um homem lutador, sempre está lutando, Senhor, como qualquer um luta, Senhor, pela vida, lutando para viver. Meu Deus, e só o Senhor é vida, só o Senhor pode mudar esse quadro do irmão Divino, Senhor. Meu Deus, se é da Tua vontade que Ele ainda continua conosco, Senhor, meu Deus, entre em ação em favor dele, Pai, tira aquele problema. Meu Deus, o Senhor é capaz de fazer, ninguém mais é capaz, nem o médico é capaz, Senhor. Mas o médico dos médicos é capaz de fazer isso, Senhor. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Assim nós entregamos, Pai, o irmão Divino em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade a respeito da vida dele, Senhor. Ele está ali no hospital, Senhor, mas eu creio que o Senhor está ali para ajudar ele ali, Pai. Senhor, nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer isso por ele, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, também, Senhor, esses outros pedidos que estão aqui, Pai. Senhor, dessa pessoa que está com esse câncer terminal, Senhor. Meu Deus, nós entregamos ela em Tuas mãos também, Senhor, e pedindo, Senhor, que faça segundo a Tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, Senhor, mas a Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita. Amém. E assim nós pedimos, Senhor Deus, por essa pessoa também que está com câncer, meu Deus, que o Senhor possa ajudar ela. Quem sabe, meu Deus, eu não sei se ela é uma cristã ou não, mas ela pode, o Senhor pode fazer dela uma cristã, Senhor. Meu Deus, assim nós entregamos ela em Tuas mãos também, para que o Senhor possa ajudar, Senhor, e fazer o melhor por ela, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também esses outros pedidos que estão aqui, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo em Tuas mãos. E eles estão em casa, a maioria estão em casa, outros estão aqui, como o irmão Geraldo. Pai, nós estamos pedindo, Pai, saúde para eles, para que eles possam, Senhor Deus, ter ânimo, Senhor. Meu Deus, ter saúde para vir na igreja, Senhor. Senhor, irmão Daniel também, nós pedimos, Senhor, Pai,
Ele fez essa cirurgia, Pai, mas ele precisa, Pai, de saúde. Que o Senhor possa ajudar ele, Pai, para que tudo seja resolvido da melhor maneira, Senhor. Que seja cicatrizado da melhor maneira. Que o Senhor entre em ação em favor dele e ajuda ele e a irmã Helena, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos todas essas coisas. Amém. Pedindo também, Senhor, ajuda nós neste culto para que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Pode assentar, por favor. E Deus possa nos ajudar mais uma vez nesta noite, através da palavra que Ele tem para nós, né? Então, eu quero começar por uma mensagem aqui, aqui mesmo, essa mensagem de desespero. E eu quero ler algo aqui. Nessa mensagem, ela chama desespero. Aqui no parágrafo 27 está escrito assim. Escute bem aqui, para os irmãos já começar a entender sobre o assunto, sobre a vinda, essa vinda de transformação, né? Porque, na verdade, que nós vamos falar vários de Apocalipse 1, verso 7, Zacarias 12, 9 a 14, que tem a ver com a segunda vinda. Aí, vocês vão prestar atenção exatamente no que eu vou ler e nas Escrituras, para vocês entenderem que segunda vinda é uma coisa e rapto, num sentido, é outra. O rapto, na verdade, como nós já aprendemos, o rapto na transformação já começa esse período para a segunda vinda, para o mundo. Porque o mundo, quando acontecer, todo olho verá. Então, quando o rapto acontecer, para a noiva, aí você vai ver, no quarto selo está escrito assim, Jesus vem 3 vezes. Primeira vinda é essa que continua, nós vamos ler aqui. Ela continua ainda, porque enquanto houver sangue, ainda é a primeira vinda. Você sabia disso? Exatamente, o sangue foi derramado na primeira vinda até que o último eleito seja liberado. Aí o sangue acaba para os gentios e aí passa para os judeus. E quando acaba, que o rapto acontece, ele sai do propiciatório, onde o sangue ainda funciona em favor dos eleitos. Quando a transformação acontece aqui, ele sai de lá. Quando ele sai de lá, ele vai até as nuvens, e a noiva sai daqui e encontra com ele lá. Mas ela sai depois que ele sai. Logo que ele sai de lá, ele chama ela das nuvens. Das nuvens, está escrito na mensagem, perguntas e respostas número 3, não é as nuvens como nós pensamos, é onde tem mais espaço. Então, ele vai encontrar com a noiva onde tem mais espaço, onde não tem nenhum embaraço. Sabe? É outra coisa que nós devemos pensar bem. Se fosse esses pés aqui, nós teríamos que ter uma terra para andar. Mas nós vamos para uma outra dimensão, e ninguém vai sair daqui voando. Eleito não tem asa. Eleito, existe um poder de Deus nele que transporta ele. Mas eleito não tem asa. Porque às vezes outra coisa, nós vamos sair voando. Não, eleito não tem asa. Sabe? O eleito, existe um poder nele que transporta ele. E esse poder vai continuar para a terra. Como o profeta disse, se tem um irmão que mora lá do outro lado da cidade, a cidade vai ser de 2.400 quilômetros. Então, se eu pensar em passear na casa do irmão, eu penso que chego lá. Então, não precisa de transporte. É o poder de Deus que transporta a pessoa. Agora, não é bom crer num Deus que fala e cumpre com a sua palavra? É isso. Nós estamos aqui para isso. Então, haverá um espaço e a noiva encontrará nos ares.
nesse espaço. E não tem necessidade, porque o poder é tão grande que ele já tem isso para encontrar com a noiva. Nuvem, encontrar nas nuvens é só para a gente ter uma ideia como será. Não será, tem outra mensagem que diz, não será no céu nem na terra, mas no ar. Aí ele encontra com o seu povo. Mas por quê? Porque ele sai do lugar de propiciatória onde o sangue existe. Então o sangue para de existir. Quando para, não tem mais salvação para os gentios. Aí a salvação passa para os judeus, sabe? Então por isso nós temos que entender o que ele está falando aqui. Então ele diz, eu sinceramente creio que estamos à mera margem de algo tão maravilhoso que jamais se tem visto na terra desde os dias de Jesus Cristo. Pense bem. Porém, somente será conhecido à medida que, tem uma reticência, será tão humilde, o que o homem chama poderoso, Deus o chama abominação. E o que o homem chama loucura, Deus chama poderoso. Então ponha atenção, será tão humilde que o passarão por alto se não tem o sinal para examiná-lo. Vocês entenderam o que ele disse aqui? Talvez vocês não entenderam. Somente quem tem o Espírito de Deus, que é o sinal, sabe e conhece o momento da transformação. Não o de fora, o Deus que está lá dentro. O sinal sabe a hora de transformar. Sabe? É isso. Eu não sei se eu estava ouvindo, ou minha esposa conversando com minha cunhada, uma coisa assim, e eu estava até lembrando, elas comentando sobre, eu não sei se é sobre assim, passar por, clamar pelo acontecimento. Eu nem falei nada com ela, porque veio aqui na minha mente aqui, a igreja clamar a Deus, para Deus ajudar naquele momento, e haverá um clamor mesmo, mas você sabe quem vai dar o clamor? O próprio Deus na pessoa. Vai chegar um momento que esse Deus que está vivendo na pessoa, haverá um clamor de todo eleito em todos os lugares, e aí Deus atende esse clamor, porque Ele é que libera esse clamor. É claro que nós devemos sempre estar clamando, mas vai chegar um momento que todo eleito que vai subir no rapto terá a mesma posição e os mesmos pensamentos que vêm de Deus para esse acontecimento. Todo eleito. Mas nós temos que entender que isso é adquirido enquanto você está ouvindo a mensagem de Deus para o dia. Você adquire isso para você. Esse mesmo Deus que está dentro de você é o mesmo Deus que está falando conosco através da palavra. É o mesmo. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Agora, esse Deus que vive em nós hoje, nessa era, chamada Era de Laodiceia, esse Deus está vivendo num povo chamado para fora. E é por isso que quando chega o momento, chegou esse momento, é claro que já chegou, Deus chama o seu povo para fora. Agora nós não estamos vivendo na mesma terra, na mesma era, mas só que você está ouvindo algo que eles não estão ouvindo. O eleito está ouvindo algo que a era não escuta. Porque é um povo separado, Deus separou um povo para ouvir dele direto. Nós estamos ouvindo Deus falar. Vocês creem que é assim? Nós estamos ouvindo Deus falar. Deus está falando, a mensagem é Deus falando. Aqui. É isso que nós estamos, como às vezes a gente está querendo inculcar isso na cabeça de cada um. Deus está querendo fazer isso para o eleito entender que Ele está falando. Não é o homem que está falando, Deus está falando, e Deus
é a mensagem da hora. Amém. É Ele que está falando. Mas esse Deus que está falando da mensagem da hora, Ele liberou a vida. Porque, irmão, você tem que entender que são 7 mensageiros. Ali, ó, vocês estão vendo ali, ó, são 7 mensageiros. Está lá. E cada mensageiro daquele, Deus libera, quando vem o mensageiro, Deus libera parte da vida dele junto com aquele mensageiro. Hoje, a parte que é liberada para mim e para você hoje, é exatamente a que foi junto com o próprio mensageiro. O Espírito de Deus está aqui para ouvir a própria mensagem dele hoje, através desse mensageiro. Essa coluna de fogo aí, você já leu? Vocês leem muito? O terceiro Êxodo, vocês já leram? Quem já leu o terceiro Êxodo aqui? Aí, está vendo? Quase ninguém. Lá está escrito, essa coluna de fogo, vocês estão vendo a coluna de fogo? Essa coluna de fogo que vimos no nosso meio, não é na cabeça de William Branham, ela está aqui. Essa coluna de fogo que vimos no nosso meio, ela está nos guiando, nos guiará até o milênio. Agora, se eu não ouvir, não prestar atenção na mensagem, como que eu vou dizer que a coluna de fogo está me guiando? Pois se ela guia através da própria palavra, não é, irmão, vocês têm que entender, quando nós falamos a coluna de fogo está nos guiando até o milênio, não é que é uma luz me iluminando para mim, não, ela está guiando pela palavra, é a palavra. Quando você crê na palavra, você está caminhando, ouvindo a voz da coluna de fogo. Não é William Branham, não, é a voz da coluna de fogo. É a voz do anjo forte. O anjo forte não é William Branham. O filho do homem não é William Branham. O filho do homem é Cristo Jesus. Amém. William Branham é apenas um homem que veio para trazer uma revelação do próprio Deus na terra, sabe? Deus e a palavra sempre foi. Tudo que a gente prega, a gente tem que voltar nos dias de Noé. Se você ouvisse o que Noé estava falando, você estava ouvindo Deus falar. Se você rejeitasse o que que Noé estava falando, você estava rejeitando o que Deus estava falando. Hoje é a mesma coisa. Se você não colocar isso na sua mente, que Deus está falando e fala através da mensagem, vai perder o tempo de estar vindo à igreja. Eu e você, nós temos que entender, colocar isso na mente. Deus está aqui falando comigo. Deus está falando comigo. Aqui está a voz de Deus hoje. Tá? Então vamos aqui. 48 da própria mensagem, desespero. Desespero, tá? Então vamos ver aqui, eu quero ler esse parágrafo todo aqui. Logo à conclusão de cada mensagem, vimos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas e ainda se tem deixado fotografar várias vezes. Temos visto isso operando, mostrando que não é obra de homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo de Jesus Cristo. Você está vendo, irmão? Aqui assim, não precisa nem de explicação. Não é uma congregação, não é um homem, mas e mostrando, ela não foi fotografada nem nos dias de Jesus, não foi fotografada nos dias de Paulo, nem nos dias de Moisés, mas dessa vez Deus permitiu que ela fosse fotografada,
para maior juízo da geração e maior juízo daqueles que rejeitam. Porque agora não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí está aí, ó. Deus permitiu tanto uma quanto a outra, para ninguém ter desculpa. Falar, eu não vi, ou eu não ouvi, não só ouviu, até viu. O mundo viu Deus na terra. Essa coluna de fogo é Deus. Tá? É Deus. Então, o mundo todo viu Deus na terra. Então, vamos lá. Então, diz aqui, a mesma coisa, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo de Jesus Cristo, porém, agora está morando no corpo de sua noiva. Isto deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus nessa noite da comunhão, foi naquela comunhão, eles o tomaram em desespero, porque sabiam que algo estava por suceder. Está vendo? Recordem. A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como um ladrão de noite e levará a sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros de nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás, isso nos deveria levar ao desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados atrás. Vocês estão bem calados, né? Será que Deus abençoa que seja realmente, sabe, em pensar que é duro ficar aqui. Se há uma coisa que anela o Senhor, é não ficar para trás. Está vendo? E eu também, nós também. É de não ficar para trás. Mas para não ficar, nós temos que estar de olho no Elias. De olho no Elias, tá? Você sabe que o Elias desse dia é o próprio Jesus, né? Isso é que nós devemos entender aquelas escrituras que nós lemos ali. Jesus estava advertindo os discípulos, ele não estava advertindo o mundo religioso, era aqueles seguidores dele. Ele estava advertindo os discípulos que já tinham andado com João, estavam andando com ele sem saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam que Jesus estava ali para aquele propósito. Vocês notaram o que ele fez? Ele mostrou uma visão de Moisés e Elias. Aquela visão que foi mostrada ainda vai acontecer. Moisés e Elias vai vir para representar Jesus na terra, e Jesus vai ser a palavra também lá. Aquela visão era Moisés e Elias. Mas aí Jesus falou assim, olha, vocês viram, quer dizer, vocês viram, ó, não preocupa com a visão não. A preocupação que vocês devem ter é nesse sentido, ó, é sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Ele vai ressuscitar. Aí, mas por que ele falou isso? Em outras palavras, já que vocês não estão entendendo, olha, o Filho do Homem vai ressuscitar. E quando falou assim, aí veio na mente deles, mas por que vai ressuscitar? Se todos os profetas, os escribas, é aqueles que escreveram o Velho Testamento. Por que diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Jesus falou, olha, Elias já veio. Elias virá primeiro, que é esse, para nós. Mas eu, porém, vos digo, em outras palavras, para vocês, ele já veio e vocês não ficaram sabendo. Aí que eles foram entender que João Batista era aquele Elias para eles. Já tinha passado por alto o mensageiro e o próprio Jesus andando com eles, lado a lado. Pense bem. Você acha que Jesus não está aqui?
Está, Jesus está aqui. Deixa eu ler aqui para provar para os irmãos que ele está aqui. Você crê na mensagem? Amém. Então vamos ver que ele está aqui. Por isso, irmão, o dever de todo pregador é mostrar essas verdades, porque senão vai ser cobrado de nós, sabe? Vai ser cobrado de nós. Então que o dever nosso é mostrar, porque se o pregador mostrar, o pastor mostrar, o que vai acontecer? Está escrito, ele é o atalaia. Se o atalaia mostra, aí ele não tem, o sangue das pessoas não vai cair sobre ele. Mas se ele não mostrar, o sangue das pessoas vai cair sobre ele. Mas se ele mostrar, ele está livre. Ele está livre. Então vamos aqui. Eu vou ler no 65 dessa mensagem, a ressurreição de Jesus. Então, aqui, vou começar aqui na parte B, que diz assim: que Deus abra os nossos olhos nesta noite para nos dar conta de que Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Praticamente 2000 anos se passaram desde a sua ressurreição. Em outras palavras, ele lá aconteceu, lá, e Maria Madalena viu ele de manhã. Já passaram quase 2000 anos, mas ele está bem aqui nesse edifício, nessa noite, o mesmo como ele estava no pequeno restaurante de Emaús. Vocês entenderam agora? No caminho de Emaús, ele estava andando como um homem diferente daquele Jesus que ressuscitou. Ele tomou um corpo humano e estava andando com eles, um dia inteiro. E eles discutindo com o próprio Jesus. E ele está falando, só você que é forasteiro, quer dizer, não sabe as coisas que têm acontecido, mas tinha acontecido com ele. E ele andou, pregou para eles o dia inteiro. Isso foi pregado as eras todas, até que Jesus aparece de novo. Aqui é que muita gente é surpreendido. Muita gente é surpreendida. Porque ele virá nas nuvens. Está vendo? Ele vem nas nuvens. Vem nas nuvens de glória e de poder. Apocalipse 1. Ele vem. E todo olho verá. Vai acontecer. Quando Moisés e Elias estiverem lá na Palestina, todo mundo vai ficar sabendo. Mas dessa vez, por que ninguém sabe? Por que não está sabendo? E ele também prometeu que ele viria. Está vendo? Ele viria, e ele veio. Agora, essa coluna de fogo e essa nuvem aqui, irmão, foi Deus que permitiu somente para condenar o mundo. O eleito não precisava dessa coluna de fogo na fotografia. O eleito ouviria a voz dela. Aqui, ó. Você sabe disso. Você tem que ter esse entendimento, o seguinte, ali, como nós estávamos falando, ali, sobre, ali no passado, como nós vamos terminar de ler aqui, ó, Jesus falou sobre isso, sobre o Filho do Homem. Quando fala Filho do Homem, irmão, está acontecendo aqui. É aqui, Filho do Homem, está pregando para alguém. Por isso que filho prometido não tem nada a ver com a terra. Filho prometido é lá. É lá. Ele vem como filho prometido. Filho do homem está aqui. Olha aqui, agora, deixa eu continuar lendo. Dá para vocês verem uma coisa aqui. Vamos lá. Deus, conceda que Ele faça algo nessa noite, bem aqui, no meio de vocês, como Ele fez lá atrás. E você sabe que já fez, né? É o que ele fez através da vida de William Branham, foi o que ele fez antes da ressurreição. Já fez diante de nós, e hoje todo mundo está jogando para os cantos. Está colocando como se nada tivesse acontecido. Sinceramente, eu peço a Deus para nunca acontecer isso comigo. Eu sei que desde que Ele manifestou na terra, Ele ainda continua do mesmo jeito. Aqui na terra. É o mesmo. Ele é essa palavra. Sabe?
Então vamos lá. Quantos, aí ele vai falando das pessoas que estavam lá. Quantos estão aqui quantos estão aqui que nunca estiveram em uma das reuniões antes? Deixe-me ver a sua mão. Levante a mão. Que coisa, um bom número. Muito bem, vamos descobrir por um momento agora o que ele fez. O que ele poderia fazer para nós fazer saber? Quer dizer, o que ele poderia fazer para nos fazer saber? Agora lembre-se, escute bem isso aqui. Lembre-se, seu corpo físico é o sumo sacerdote. Então, o corpo físico de um homem que vem aqui para representar ele, não tem nada a ver. O corpo físico que ele morreu na cruz do Calvário é o sumo sacerdote. Tá? Porque só ele é cordeiro. Só ele é cordeiro. Por isso que cordeiro é do leste ao oeste. Filho do homem é do leste ao oeste. O filho do homem virá do oriente ao ocidente. Então ele está aqui no ocidente, como filho do homem. Então vamos lá. Agora lembre-se, seu corpo físico é o sumo sacerdote, que está sentado diante do trono de Deus, com o sangue fazendo intercessão. Entendeu agora? Seu Espírito, chamado Espírito Santo, está aqui convivendo conosco em nosso espírito, fazendo as mesmas coisas, continuando o ministério que ele começou. Viu o quê? Continuando a mesma vinda. Agora, com quem Jesus está falando? Com a sua noiva. Agora, existe a noiva do homem aí, que é segunda cavalgada, essa é a noiva do homem. A noiva de Jesus Cristo, não existe segunda cavalgada para ela, sabe? Existe uma mensagem que está preparando e ao mesmo tempo terminando aquele ministério que ele começou, por causa do sangue. Então você vai notar, sempre já mostrei para os irmãos aqui, ó, não existe perdão. O perdão que eu e você vai ter é enquanto você está ouvindo a palavra e aceitando. O dia que o rapto acontecer, não existe perdão para ninguém depois daquele momento. Ninguém. Quando ele vier lá, ele não vem perdoar ninguém, porque ele já saiu do lugar de intercessão. De jeito nenhum. Os gentios não. Ele sai porque ele já vê que o último eleito entra, ele sai de lá. Aí ele transforma os corpos das pessoas. As pessoas que saem transformadas aqui, irmão, já não precisa de sangue mais. O sangue é enquanto eu estou nesse corpo. Eu aceito o sacrifício através desse corpo, porque eu sou um pecador salvo pela graça. Amém. Você também é? Amém. Pois é. Então, enquanto nós estamos aqui, nós recebemos a graça de Deus e recebemos perdão, porque nós ainda estamos nesse corpo. Quando sai daqui, então, mas ninguém, enquanto houver um eleito aqui, ele não pode sair de lá. Ele permanece lá, porque é através do sangue. Vocês já leram, tem pessoas que lê pouco, né? Mas como eu já li bastante, vocês já leram a mensagem, o profeta dizendo que quando ele erra ou nós erramos, que ele nem nos vê. Ele nem nos vê. Ele olha para nós através do sangue. Ele nem me vê, ele nem vê você. Mas quando você clama, existe um sangue. Você sabe que o vermelho através do vermelho fica branco. Se você olhar o vermelho através do vermelho, e o pecado é vermelho. Está vendo? Então ele olha o pecado através do sangue vermelho. Então nos vê branco como a neve, porque você está aqui sempre lembrando que existe um sangue e que quando você erra, Deus ainda te perdoa através daquele sangue. Você está vendo? Por que nós devemos sempre estar ouvindo a verdade? É por causa disso.
Porque sempre nós temos que entender que existe um sangue, e nós não podemos misturar as coisas de jeito nenhum, e fica inventando. Aqui nós não somos inventores, nós estamos aqui para pregar exatamente o que está escrito. Então aqui, por exemplo, no 45 dessa mensagem, o evangelismo do tempo do fim, escute bem aqui, ó. Há alguma coisa hoje, quando você vê suas obras, nós não falamos sobre as obras dele aqui? Pois é, quando você vê suas obras, agora nós já temos visto o testemunho, a aparição do Senhor. Ele não apareceu para nós já? Pois é, essa é a aparição dele para o eleito, como filho do homem. Ele aparece, está vendo? Por isso na mensagem do rapto, alarido. O que é alarido? É um mensageiro, é uma mensagem vindo através de um mensageiro. O que é a voz de arcanjo? É o poder de ressurreição que já está na palavra. Está vendo? O que é a trombeta de Deus? Mas você vê que acontece duas coisas e depois a trombeta. O que é uma trombeta? Chamando para a festa. Então, quando soa uma trombeta, é uma voz, sobe aqui, já para a ceia das bodas. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Está vendo? Então a trombeta é um chamado para a festa, para a ceia das bodas. Primeiro, uma mensagem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Agora, esse Senhor que desce é exatamente o Filho do homem. É Jesus mesmo. O mesmo Senhor, não era outro Senhor, é o mesmo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo é trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, está vendo? Os que morreram em Cristo, aqueles que morreram durante as eras, ressuscitarão primeiro. E nós, porque nós estamos ouvindo uma mensagem ainda. Mas quando vier a transformação é instantâneo. Tanto os pés quanto a cabeça ressuscita de uma vez. Agora, ministério aqui, a cabeça é ele. Olha lá, está vendo? Pescoço é nós que estamos vivos, a parte branca que chama Espírito Santo. A parte de baixo é a parte que já morreu. Mas aí você lê a mensagem provando a sua palavra, está escrito lá. Nós estamos ligados à cabeça. O pescoço está ligado à cabeça, não na era. Então, o pescoço que está ouvindo a voz dele está ligado à cabeça. Quem é a cabeça? O ministério do Filho do homem. Então nós estamos ligados diretamente a ele, porque quando ele sair nós vamos embora. Quando ele sair, ele já leva o pescoço que é para ser transformado e leva todo o corpo dele. Porque só ele pode fazer essa obra daqui para frente. Então vamos mais aqui, deixa eu ler de novo. Então agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Entendeu? Aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer, depois vir. Quer dizer, ele aparece, depois vem. Quando ele vem buscar quem ouviu a voz dele quando ele apareceu. A mensagem é tão clara, irmão. A Bíblia, a mensagem é tão clara. Então diz aqui, ó. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. Eu creio que vocês estão lendo aí. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco nesses últimos anos. Agora, isto é um sinal de sua vinda. Sua aparição na igreja na forma de Espírito Santo, mostrando que é Ele.
porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. Você está vendo que é claro, está vendo? São duas coisas que acontecem. Primeiro ele aparece. Quando ele aparece, como ele apareceu para os discípulos lá, como eles não estavam entendendo, aí ele leu a mensagem para eles. Está vendo? Aí ele está lendo a mensagem para ele, para quem não está entendendo. Tá? Vou falar direto com vocês, para vocês entenderem, né? Então Jesus leu a mensagem para eles: olha, o Filho do Homem vai... Ué, mas não tem que acontecer isso e isso? Não, já aconteceu, vocês não ficaram sabendo. Então agora Jesus está lendo, não é Belmiro, não. Jesus mandou uma mensagem para explicar que apareceu uma coisa e vir a outra. Para os eleitos entender que ele já apareceu nesses últimos dias e está falando conosco, mostrando: olha, de qualquer hora eu vou aparecer lá. E para você entender isso, você vai entender que você tem que ter ele no seu coração. Se não tiver, se eu não tiver e você não tiver, por certo eu vou lisar banco, então pregar aqui, porque você sabe que pregador vai pregar e não vai no rapto. Tem pregador que não vai. Não vai. Isso está escrito. Não vai. E na quinta-feira eu ia até continuar lendo sobre isso. Não é porque a gente prega que nós temos direito de ser salvo, não. Se fosse assim, Balaão tinha que ser salvo, porque ele teve uma das maiores profecias a respeito do Messias, e ele foi um perdido. Está vendo? Então, não é pregar. Eu não posso confiar, porque tem pessoas, mas nada, pregar. Os dons e vocação foi dada sem arrependimento. A pessoa não precisa nem estar arrependida para ter um dom. Sabe? Não precisa. Judas não era o corpo do próprio diabo, ele não foi um discípulo de Jesus? Judas foi um discípulo de Jesus, foi escolhido por Jesus. E ele era o próprio corpo de Satanás. E Jesus era o próprio corpo de Deus, o Espírito. Estavam ali os dois. O profeta diz ainda, sempre foi assim, sempre gêmeos. Jesus veio da mesma tribo. Está vendo? Estava lá, e Jesus escolheu ele, mesmo sabendo que ele era o próprio diabo encarnado. Sabe? Mas escolheu para ele ser um pregador, pregou cura divina, pregou. Só que não foi no Pentecostes para receber o Espírito Santo. Ele não foi. É a mesma coisa, podemos pregar aqui, mas às vezes não receber nada do que está acontecendo. Não receber nada, sabe? Quer dizer, é só ler mensagem para os outros e ficando para trás. Tá? Deus me livra disso, mas eu estou falando uma verdade, é isso que pode acontecer. Tá? É isso que pode acontecer, tá? Então vamos mais aqui. Olha aqui agora, vamos aqui. Quero que os irmãos entendam. Essas mensagens, a gente sempre lê direto, é igual Paulo falava, né? Eu não me canso de pregar as mesmas coisas. Sabe? Tem que sempre estar pregando as mesmas coisas para a gente entender. Olha, escute bem aqui. A revelação de Jesus Cristo. Essa aqui eu quero ler e explicando para os irmãos a diferença desse rapto com a segunda vinda. Vocês já notaram aqui que o profeta, no quarto selo, falou que no sentido da noiva, ele vem 3 vezes, a segunda vez é buscar a noiva. Mas, quando ele busca a noiva, aí continua para o mundo como segunda vinda. Zacarias acontece, e Apocalipse capítulo 1 acontece também. Só que a noiva já não está mais aqui, porque essa mensagem está preparando a noiva para sair. Quando ela sai, é exatamente como uma chave, rodando uma chave para abrir para o mundo ver os acontecimentos da mensagem de Moisés e Elias. Então vamos aqui.
107, mas eu vou ler a escritura que ele leu. Eis que vem com as nuvens, ó, tá vendo? Isso não tem nada a ver conosco, porque o nosso já está aqui, escute bem, e todo olho o verá, isso, até os mesmos que o traspassaram, quer dizer, até os judeus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Apocalipse 1, 7. Ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem, vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem, assim seja, Jesus Cristo vem brevemente. Vamos lá, ele vem com as nuvens, nuvens de glória, como foi visto na Monte da Transfiguração, ó, tá vendo? Que não tem nada a ver conosco. Aquilo foi mostrado para os judeus, mostrado para os discípulos, mas a respeito dos judeus. Mas o principal para eles é: ó, o Filho do Homem vai ressuscitar. Está vendo? Vocês estão entendendo, irmãos? O principal não era o Moisés e Elias e Jesus transfigurando, não. O principal é: olha, o Filho do Homem vai ressuscitar. E ele já ressuscitou e está aqui. Tá? Então vamos. Então diz aqui, ó, e vestidos estavam brilhando, seu vestido estava brilhando com o poder de Deus que ele cobria. Aí diz aqui, ó, e todo olho verá. Isso quer dizer que isso não é o rapto. Isto é quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo. Então é quando aqueles que eles têm traspassado com seus credos e doutrinas denominacionais se lamentarão, e toda a gente chorará atemorizada por causa daquele que é a palavra hoje, é claro, tá? Vai lamentar porque não viu Deus na terra. Irmão, isso é igual aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. E nesse sentido é igual aqui, ó. Tá aqui, ó. Tirou aqui, aí muita gente vai ver a mensagem como ela é, mas é tarde demais. Porque aí é como se tivesse um véu, o véu sai depois que o rapto acontece. Praticamente todo mundo vai crer na mensagem, sem efeito nenhum. Então vamos. Por causa daquele que era a palavra. Este é o relato da revelação de Zacarias 12, 9 e 14. Zacarias profetizou isso há 2.500 anos. Está quase a ponto de suceder. Escute. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem o traspassaram. Zacarias 12, 9 e 10. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando se houver terminado a dispensação dos gentios. Quer dizer, quando o rapto acontecer, termina a dispensação para nós e o evangelho volta. É como se fosse assim: nós vamos liberar, nós os gentios, libera Deus para lá. Aí Deus vai para lá. Deus está aqui, vocês creem que ainda está? Está aqui. Mas daqui um pouco os gentios liberam Deus para lá. E os gentios, como diz numa mensagem, será caçado como cães. Quem ficar aqui. Então vamos lá. Quando se houver terminado a dispensação dos gentios, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, nesse nosso dia. Essa grande coisa que vai suceder ocorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias,
trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. Eu creio que ou nós vamos dormir bem tranquilo ou muito preocupado essa noite. Agora recorda, o que temos lido em Apocalipse e em Zacarias, ambas coisas vêm diretamente depois da tribulação. Quer dizer, vai além da tribulação, ainda vai ser uma destruição lá para os judeus verdadeiros voltar para o milênio, né? É claro que isso aí está escrito na Bíblia e na mensagem. Ambas coisas vêm diretamente depois da tribulação. A noiva do primogênito não passa pela tribulação, nós sabemos disso. Você crê? A Bíblia ensina isto. Naquele tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. Você está vendo? O Espírito sendo derramado para nós aqui. Está vendo? Tinha uma mensagem, a mensagem que eu ia ler quinta-feira, o profeta até está falando assim, se você é um que fala mal do seu irmão, você está precisando de mais um gole desse Espírito. Está vendo? Então, por isso que às vezes a gente fala, mas eu sou, mas será que eu sou mesmo? Será que eu não estou precisando de mais um gole desse Espírito? E eu creio que eu vou continuar pregando na quinta-feira, se Deus quiser. Tá? Então, se eu estou precisando, se nós estamos precisando, Senhor, dá-nos essa noite mais um gole para me consertar a minha vida e deixar de falar mal dos outros e deixar de procurar confusão, problema. Dá a nós, Senhor, mais um gole dessa água. Amém. Então, vamos lá. Então, diz aqui: e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Midian. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, a linhagem e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte. Você viu aqui? Que é para os judeus, você sabe quando que eles vão chorar? É quando eles descobrirem, através dos 2 mensageiros, que eles mataram o Messias. E aí eles vão só chorar. Cada linhagem à parte, chorando. Por que nós fizemos isso? E é claro que José, como José, né? Não pense que eu vou fazer alguma coisa com vocês, não. Deus fez isso para salvar a vida dos gentios. Tá? Foi para isso, é para mim estar recebendo a graça de Deus. Foi que Deus fez isso. Cegou os judeus, mas a graça volta para eles novamente. E dessa vez, quando chegar lá, eles vão reconhecer Jesus. Através de 2 profetas. Vocês entenderam? Os judeus vão conhecer Jesus através de 2 profetas. Então, nós devemos reconhecer Jesus hoje através de um profeta. Jesus ressuscitou de entre os mortos, então vamos reconhecer Ele através de um profeta, porque Jesus é a palavra. Isso é bom, que vem um pontinho e você explica aquele pontinho, para vocês entenderem melhor, sair daqui pensando bem. Então diz aqui, agora escute bem, aqui: cada uma dessas casas por si, quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda
segunda vinda, aqueles judeus que o traspassaram o verão, como dizem outras escrituras. E se alguém lhes disser: que feridas são essas nas suas mãos? E dirá ele: são as feridas que eu recebi que fui ferido em casa de meus amigos. Zacarias 3, verso 6. Vocês notaram aqui? Aí eles vão reconhecer. Quando eles reconhecer Jesus, mas através dos dois profetas, não é que Jesus vai aparecer para eles, não, sabe? Os dois profetas vai pregar o Novo Testamento, vai pregar a mesma mensagem que nós temos. Está escrito na mensagem 70 semana número 3. O Elias que está aqui irá e chamará Moisés com ele e pregará aos judeus. Começará pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Elias que está aqui. Não era o William Branham. O Elias que está aqui é Jesus Cristo. E eu creio que ele ainda está aqui. Está vendo? Então, por isso que Jesus se referiu muito. Elias virá primeiro, mas quem restaura a palavra? É o próprio Deus, gente. É o próprio Deus. Mas tinha que ter um homem para falar comigo, com você. Assim que Jesus vai chegar lá na Palestina, tem que ter 2 homens para falar com eles. Olha, Jesus está aqui. Jesus está aqui, como ele falou com Jim. Jim, você clamou muito por mim, agora que você está acidentado, Jesus está aqui, Jim. E Jim reconheceu. Então vamos ser um Jim hoje, reconhecer que Jesus está aqui. Está aqui falando conosco, sabe? Então é isso que nós precisamos entender. Ainda tem 3 mensagens aqui, mas ainda tem um tempinho ali ainda. Mas deixa eu vamos aqui ainda na mensagem do arrebatamento. Também dá para a gente entender um pouco mais. O arrebatamento a partir do 117. Agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo. A 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno. Viu o quê? Outro retorno. Está aqui agora. Manifestado no grão. Mas quem é o grão? Jesus é o verdadeiro grão. A mensagem é o grão verdadeiro. É Jesus, é esse grão. Por isso que quando ele estava lá na Palestina, que foi rejeitado pelos judeus, ele disse: eu sou a semente do trigo. E se a semente não cair na terra, ela fica só. Mas se cair, ela dará muito fruto. E ela caiu na terra, morreu para dar vida a todo o Novo Testamento. E agora está aqui de novo. Por isso que as eras da igreja, irmãos, se vocês contar, às vezes a gente conta, se você contar as 3 primeiras eras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Está vendo? Então, na era de Tiatira, que foi a 4ª era, a semente caiu na terra e morreu. Toda semente morreu ali. E ela brotou com Lutero. Então, sempre numa 4ª era, a semente cai na terra, ou morre, ou sobe. Como nos nossos dias, na 4ª etapa, a semente sobe. Então, vamos. Lutero, 5ª era, né? Brotou semente. João Wesley deu flores. Os pentecostais, a casca que cobre o grão. Está vendo? A casca que cobre o grão. E a casca, Deus trabalhou na casca, até que o grão amadurecesse. É claro que o grão amadurece através dos próprios filhos dele que está aqui. Então a casca tinha que amadurecer, o grão. Mas enquanto ela estava verde, Deus trabalhou através dos dons, dando vida a eles e tudo mais. Mas quando o grão começou a amadurecer, a casca afastou. E só ficou o grão. Hoje é a palavra original novamente no nosso meio. É Deus mesmo aqui. Porque Ele aqui, Ele pode nos tirar da terra. Não através de dons,
mas Ele é o próprio doador da vida, Ele está aqui para nos tirar. Então por isso que Ele desceu para nos tirar. Se Ele não descesse, ninguém subia. Então Ele desceu, Ele é o próprio grão, por isso está escrito aqui. Então diz, agora é para ser manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno. Agora, se você tomar Lucas 17, 30, verso 30, ele diz como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que Ele é nesse dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem, um homem. Será que nós não vamos sair daqui mais crente hoje? Eu creio que é para nós sair daqui mais crente hoje, viu? Foi representado num homem, é tanto que Deus tinha falado com Abraão de várias maneiras, mas chegou uma hora de trazer uma revelação maior para a transformação, ele apareceu como homem. Ele aparecia em visão, falava com Abraão, Abraão não via ele, mas chegou uma hora que Abraão viu 3 homens chegando. E a hora que chegou aqueles 3 homens, ele pôde discernir que não era 3, era 3 manifestações do Deus verdadeiro. Ele não falou 3, ele falou, meu Senhor, não passa de mim. Ele era tanto homem que ele lavou os pés dele. Ele era tanto homem que esperou matar um boi para ele comer com Abraão. Ele era tanto homem que comeu o bolo que Sara fez. E através daquele homem, ele podia dizer assim, olha, eu vim cumprir a promessa que eu fiz, Sara vai ter um filho. E aí é que vem o problema. Sara, por isso que o profeta diz, Sara meio, estava assim, não estava muito firme, ela duvidou de Deus. Mas ali tinha um homem, e a mulher não era circuncidada, mas a circuncisão do homem valia para a mulher, nesse ponto. Então ela não morreu por causa de Abraão. Então a noiva pode até falhar e tudo mais, mas ela está em Cristo, ela não morre. Amém. Ela não morre. Ela está bem segura. Então, foi representado um homem. Ele disse, como aconteceu. Agora ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora nós notamos aquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isso. Nós encontramos ali que naquilo com suas costas viradas para a tenda, e Sara na tenda, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer, pudesse acontecer. Você está vendo aqui, ó, o que ele está mostrando aqui, não é, eu sempre insisto com os irmãos o seguinte, não é o William Brana que está escrevendo essas coisas não, gente, é Deus que está escrevendo. Deus escreve de uma maneira tão simples, que a pessoa fala assim, está vendo o que o William Brana deixou? Não, Deus deixou isso para mim e para você. Deus está deixando de tal maneira, mostrando assim, olha, aquilo que aconteceu lá, ali era um homem que estava lá. E aquele homem, quando chegou naquela posição ali, era para uma transformação dos corpos. E é a mesma coisa, que quando Deus aparecesse novamente, fazendo as mesmas coisas, era para a transformação dos corpos. Então, quem crê na mensagem como ela é, os corpos vão ser transformados. Quem não crê, vai descer e ficar pior do que estava aqui, que aí vai feder dentro da terra. Mas quem crê não vai nem precisar, nem que desce. Deus vai te dar um novo, que esse aqui desaparece, não sei nem onde que vai. Não sei nem para onde vai esse, sabe?
porque ele vai dar um outro, ele não é esse, ele não vai pegar esse aqui e mudar nada nele não. Ele vai tirar a vida que está aqui e tirar um outro. Às vezes, eu não sei se vocês já pensaram nisso, irmão. Não tem nada a ver, nada a ver. Olha, eu tinha até anotado aqui, para mim, vou terminar, não vou nem ler mais, mas eu tinha anotado aqui, não tem nada a ver, irmão, o que nós estamos aprendendo aqui. Eu até anotei aqui, ó, ele vai fazer isso. Já existe um original. O original é a teofania. Ele permitiu esse outro aqui como negativo, para eu e você tomar uma posição e crer no sacrifício. É um negativo. Hoje não, você bate uma foto assim, mas antigamente as fotos verdadeiras eram aquelas. Pegava um positivo, quer dizer, pegava a pessoa, tirava a foto, tinha um negativo e revelava uma foto. Aqui, no caso de Deus, é isso. Aquele positivo está lá. Deus nos deu um negativo para crer na palavra dele. Depois, esse negativo vai ser desfeito e ele vai dar um positivo para aquele positivo que está lá. Porque aquele positivo que está lá não come e não bebe. Mas o que ele vai te dar e me dar, vai comer e beber e nunca mais morrer. É isso que nós estamos aqui para entender. Estamos aqui para ouvir a palavra dele e não vai melhorar nada no sentido, se durar mais tempo eu vou morrer, vou para o pó da terra. Mas o Deus que trabalhou na minha vida, que está no meu coração, vai descer para aquela colherzinha de potássio, porque os nossos corpos vai vir exatamente do potássio, não dessa terra aqui, mas da terra de Jesus. Do corpo que ressuscitou, o corpo de Jesus. O eleito, a noiva, já está naquele corpo que ressuscitou. O potássio meu e o seu, de todas as eras, estava em Cristo, porque ele era a terra redimida completamente. Toda a terra redimida é Jesus. A noiva já está redimida nele, só está esperando o momento de eu consertar, de você consertar. Mas quando o rapto acontecer, não acontece dessa terra aqui, acontece da terra chamada Jesus. Nós vamos pregar sobre isso, para vocês entenderem mais. A ressurreição vai acontecer em Cristo Jesus. Por isso que perguntaram, aonde vai, Jesus, o profeta diz, vai haver grupinhos espalhados por todo mundo. Mas aonde vai acontecer? Em Cristo Jesus. A ressurreição é nele, sabe? Ele, como cabeça, já está lá. Mas aí, o corpo que ele morreu, ressuscitou ao pó, é exatamente tudo que é noiva. Então, quando aconteceu o momento, é por isso não precisa nem ficar preocupado se alguém vai ver. Tem alguém até falando, mas nós vamos ver os ressuscitados. Como você vai ver? Como? Vai ver aqueles do passado, vai ver. Por quê? Porque quando você vê, você também já está ressuscitado. É claro que você vai ver. Agora, esse corpo aqui vê alguém vindo, como um tempo atrás ele estava pregando que teofania, estava sentado. Irmão, quando você faz isso, você está rejeitando sangue, você está rejeitando sacrifício. Por que a minha teofania vai ter que sentar perto de mim para me ajudar? Então, por que se Jesus... Então não precisava de Jesus morrer, não? Na minha teofania, pois se ela é eterna, está lá. Então, para quê? Para que Jesus morreu, então? Se agora uma teofania vai sentar perto de mim para me ajudar. Você sabe que houve até um sonho, ou uma visão, que uma irmã chegou a falar que a irmã que morreu apareceu para ela falando que o rapto estava perto de acontecer. Aonde que vai acontecer isso, gente? Não é que você ficar acreditando umas coisas dessas? Para você ter essa visão melhor, escuta a mensagem. Essa é a visão maior que tem aqui, ó. Escuta a mensagem.
Essa visão eu tenho certeza que não falha. Escuta a mensagem, essa é a visão melhor que você tem. O rapto vai acontecer qualquer hora. Amém. Deus abençoa a todos, irmãos, e até terça, quinta e domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui para a Santa Ceia do Senhor. Oi? Você fala do fim de ano, né? Ah, não, já falei, mas os irmãos entenderam, né? Passagem de ano, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, na passagem de ano. Aí, talvez a gente começa 9 horas para os irmãos que gostam de cantar até deixar só 1 hora, mais ou menos, para a gente pregar, né? Então, se Deus quiser, se o rapto não acontecer, passagem de ano vai ser aqui na igreja, tá? Tá, então Deus abençoa, vamos colocar em pé e vamos orar. Ah, tá. Então, Marcelo está me lembrando uma coisa, como vai ter ceia, então o culto que a gente chama de culto de jovem de manhã, não vai ter, nós vamos mudar para o outro, né? Porque no próximo, tá? Porque senão é por causa da ceia, então aí a gente passa para o outro. Se Deus quiser. Os irmãos entenderam, né? Então tá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deu para os irmãos entender um pouco a mensagem? Então tá. Então vamos orar. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e eu quero estar seguro que o Senhor está falando comigo, Pai. Falando com os irmãos. Eu não sei se essa mensagem vai para a internet, eu não sei, Senhor. Mas nós que viemos aqui, pela graça do Senhor, nós ouvimos a Tua voz. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, olhe por nós com um olhar de misericórdia, Senhor, e que nós possamos sair daqui muito melhor do que nós entramos. Ajuda os irmãos que estão doentes, Senhor, nos hospitais, em casa, em todos os lugares. Ajuda os irmãos também que não puderam vir, Senhor, e ajuda nós também. Ajuda os irmãos que trabalham, ajuda os irmãos que viajam, Senhor, guarda eles, meu Deus, em todo momento, Senhor. Meu Deus, os irmãos que trabalham por conta própria, ajuda eles, Pai, para que os seus trabalhos sejam prósperos, Senhor. Meu Deus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, pedindo, Senhor, que nos dá uma noite abençoada, e podemos deitar em paz, e se o rapto não acontecer, levantar em paz também, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.